Eu gosto muito quando falo de crescimento espiritual, eu gosto muito de citar o caso de Jacó. Você imagina Jacó, filho de Isaac, neto de quem? Quem era o avô de Jacó, irmãos? Meu Jesus, você não lembra de você não. Abraão, meu irmão. É só porque a Bíblia não usa esse termo neto, né? Porque não é uma palavra, isso não é um costume hebraico, então eu vai chamar de filho. Neto de Abraão. Então ele ouvia as histórias do seu pai e ouvia as histórias de quem? Do seu avô. Mas chegou a hora que Jacó teve que ter a sua própria história. Aleluia. O seu próprio relacionamento com Deus. E ele estava lá, indo para a casa do seu tio Labão, quando ele deitou no deserto, colocou a cabeça numa pedra, e o Senhor Deus apareceu a Jacó naquele lugar. Aleluia, Jesus. Sabe, Deus fez promessas a Jacó, Deus abençoou a Jacó. Quando Jacó acorda, ele diz: quão terrível é este lugar, esse não é outro lugar, senão a casa de Deus. Esse é Betel. Aleluia, Jesus. E Jacó estava o quê? Crescendo espiritualmente. Crescendo. Agora já é as suas experiências. Então, precisamos crescer. E nós queremos falar sobre um crescimento em uma comunhão fraternal, como irmão que somos. Nós precisamos crescer como irmãos que somos, em uma comunhão fraternal. Vamos ver aqui a importância desse crescimento e comunhão fraternal. Crescer em comunhão fraternal, irmão, envolve nossa união com Deus e com os irmãos. Aleluia, Jesus. Crescer uma comunhão fraternal envolve nossa união com Deus e com os nossos irmãos. Porque tem alguém que diz que cresce com Deus, mas não consegue crescer em comunhão com seus irmãos. Você acredita nisso? Tem gente por aí que tudo para ele tem uma revelação, ele tem uma visão, ele teve um sonho e tal, e é uma comunhão tão grande com Deus, mas aí quando ele vai ver, ele é mal com fulano, mal com ciclano, não fala com Beltrano. É tanta comunhão com Deus e pouca comunhão com os irmãos. Não existe essa comunhão com Deus. O Escritor Sagrado diz: como é que tu dizes que tu ama Deus a quem tu não vês, se tu não amas a teu irmão a quem tu vês? Olha, irmão, um crente que abre a boca e dizer que não gosta e que não fala com o fulano, ele não sabe o que é ser um crente. Ele não sabe o que é o crente. Não sabe o que é ser discípulo de Jesus. Para ter comunhão com Deus, é preciso ter comunhão com os irmãos. Aleluia, Jesus. É preciso viver em comunhão com os irmãos. Eu já citei um versículo em que diz assim: no que seria quais todos? Todos. É preciso viver em comunhão com Deus. E a Bíblia diz: no que depender de vós, tende paz com. Isso é comunhão entre os irmãos. O salmista, no salmo que eu citei, qual foi o salmo da comunhão que eu citei? 123. 33. Não sabendo, graças. Abra aí o Salmo 123, eu não vou me apressar não. Se puder falar só aquele ponto que fala na segunda-feira que vem, com a permissão de Deus eu continuo. Eu não tenho pressa mesmo. Entendeu? Certo.
Sempre estamos falando em comunhão. Estamos falando sobre crescer em comunhão fraternal. Isso envolve a nossa união com Deus e com os irmãos. Salmo 133 diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em União. Ele está falando em comunhão entre quem? Entre nós. Entre irmãos, entre nós. Aí ele vai dizer: é como óleo precioso que desce sobre a cabeça, a barba de Arão, e desce a orla das suas vestes, como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ele está dizendo que quando nós vivemos em comunhão uns com os outros, o Senhor derrama a sua unção sobre nós, a sua unção sobre nossa vida. Se nós temos comunhão uns com os outros, o Senhor derrama unção sobre nós. E nós sabemos o que é unção. O azeite sendo derramado é derramado na cabeça de quem? Na cabeça de reis, na cabeça dos sacerdotes e na cabeça dos profetas. Nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de Deus, propriedade particular do Senhor. Comunhão entre irmãos, comunhão com Deus. Aleluia, Jesus. Nós não podemos viver intrigados, porque Deus não opera no meio da divisão. Amém. Salmo de número 25. Estamos falando sobre crescer em comunhão fraternal. Crescer em comunhão fraternal envolve nossa união com Deus e com os irmãos. Precisamos estar unidos com Deus e unidos com quem? Com os nossos irmãos. Salmo 25:14. O segredo do Senhor é para os que eu temo, e Ele lhes fará saber os seus concertos, as suas leis. Vai dar discernimento para a gente poder saber dessas coisas, desses ensinamentos, da sua palavra. Romanos capítulo 12, versículo 10. Estou tentando mesmo terminar o primeiro ponto. Romanos 12, versículo 10. Versículo 9 em diante. Romanos 12, 9 em diante diz assim. Pode abrir a sua Bíblia e olha aí para mim. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Versículo 10 ainda diz: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Sabe o que a Bíblia diz sobre o amor? Lá em Coríntios diz o quê? Coríntios capítulo de número 13, na primeira carta do Pai de Memória. Ele diz lá que o amor suporta tudo. O amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor jamais acaba. O amor supera tudo. Sabe mais o que a Bíblia diz sobre amor? A Bíblia diz que o amor cobre a multidão de pecados. Isso aí a gente prova fácil.
assim, assim. Né? Tem gente ruim, tem, irmão? Tem ou não tem, irmão? Gente ruim? Tem gente ruim. Até no meio dos crentes. Deixa eu morder minha língua, não falar não. Pastor. Se eu morder a língua, não falar uma coisa. Terra ruim. Ô, rapaz. Então tem gente ruim. Vou mentir. Mas a Bíblia diz que nós temos que amar. Porque o amor cobre uma multidão de defeitos, pecados. Aleluia, Jesus. Às vezes o camarada é ruim, uma mulher é ruim, mas vai pensar com a mãe dele. Oh, meu Deus, meu filho é muito santo. Ele volta a fazer um altar para ele. E a mãe a gente. Sabe por que a mãe faz isso? O pai? Porque ama. Nenê. Porque ama. E o amor cobre isso aí. Então a Bíblia diz: amai cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Quem ama, honra. Quem ama, honra. Sabe por que um filho tem que honrar o pai e honrar a mãe? Porque ele ama o seu pai e a sua mãe. Ele honra. Um filho que ama o pai, que ama a mãe, ele honra o seu pai. Aleluia, Jesus. Honra até a memória do seu pai. Já pode ter morrido, mas se ele amou o seu pai, se ele ama o seu pai, ele honra a memória do seu pai. Glória. Ele honra. Ele sabe que a sua mãe, o filho sabe que a sua mãe não gosta. Ele não vai fazer aquilo porque ele quer honrar a sua mãe ou o seu pai. E às vezes nós não estamos nem falando de coisas erradas. Estamos falando de coisas que não estão erradas. Mas que o pai e a mãe não gostam. Mas ele honra. Como a mãe ou o pai que ama o filho, e honra também o seu filho. Quantas vezes a mãe deixa de comer para dar para o seu filho? Quantas vezes faz um comer que ela nem gosta de fazer, o filho gosta, mas ela faz para casar o filho? Honrando. Então a Bíblia diz: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. É assim que eu tenho que fazer com o meu irmão. É assim que eu tenho que fazer com a minha irmã. Honrá-la, respeitá-la. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 9. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 9, diz assim: quanto, porém, à caridade fraternal, ao amor, a minha versão aqui, a pentecostal, que é a versão corrigida, né? A pentecostal é corrigida, só corrigida, né? É vista e corrigida. A minha versão, ela usa a palavra caridade, muitas vezes no lugar da palavra amor, né? Então, quando, porém, ao amor fraternal, a caridade fraternal, não necessitais que eu vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns. Não foi isso que nós recebemos de Jesus? Amai-vos uns. Se nós fosse falar só disso, de amar um ao outro, nós não dá conta, eu não dou conta de falar. Amar um ao outro, irmãos. Eu vou encerrar com esse texto aqui, vou encerrar com os irmãos. Vou encerrar aqui.
Abra a sua Bíblia, 1 Coríntios 13. Nós vamos ler esse vídeo. Só para ver a força do amor. Só para ver o poder que há amar. Encontraram? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse, está dado coisa de amor, não tivesse amor, seria como metal pessoa, como sino quietinho. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e ainda que eu tivesse o dom, tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não foca com a injustiça, não folga, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo as profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier aquele que é perfeito, e o que em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, escolhia como menino, mas logo cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos pelo enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estas três, o maior de todos é o amor. Isso aqui é a força do amor. O amor é a força do amor. Então nós precisamos, irmãos, crescer em comunhão fraternal, e isso envolve nossa união com Deus e com os irmãos. Então não deixe nunca Satanás colocar algo entre você e o seu irmão. Seu irmão tem defeito? Tem. Mas você também tem. Seu irmão tem falha? Tem. Mas você também tem. Seu irmão quer, mas você também quer. Ou alguém aqui não quer? Então não deixe nunca o maligno colocar nada entre você e o seu irmão. Eu vou falar disso aqui mais na frente. É crescendo no perdão. Eu já estou adiantando. Nós precisamos viver em comunhão. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Deus nos abençoe.